noite, estamos de volta! Mais uma sexta-feira aqui pra vocês, histórias que ninguém conta, mais um episódio no ar. E aí, Bruninha, tudo bem? Aí, Vini, eu tô ótima, eu tô top. Já falei aí também nos últimos episódios. Saí de férias. Gente, férias é muito bom, né? Desde que você não faça nada e você viaja. Cara, tô maravilhosa, tô incrível. Relaxadíssima. Não, ótimo, ainda bem que você tá relaxada, a gente voltou, semana passada teve um episódio que foi incrível, inclusive, né, o episódio de semana passada, a gente falou sobre viagens e intercâmbio, a Ioná e o Joel esteve aqui com a gente, cara, que episódio foda, eu gostei Muito muito, bom, né. muito bom. Muitas dicas, gente, pra você que não ouviu ainda, escute lá. É. Dicas bacanas, histórias também que ninguém conta e contaram lá pra gente. Então, fica aí a dica. Fica a dica, vai lá, escute a gente, ouça o podcast da semana passada que foi incrível, tá, super É. recomendo pra vocês, super E recomendo pra você vocês. tem novidades, Vini, sobre a CNH? Como que tá? Ah, menina, eu terminei o curso teórico. Semana passada eu estava prestes a terminar. Essa semana, graças a Deus, eu terminei na quarta-feira. Hoje é sexta, né? Eu terminei na quarta-feira. Então, graças a Deus terminou. Foi uma dor que foi suportável. A menina que eu me apaixonei no CFC, ela namora, infelizmente. Mas, querida, você que tem um nome diferente, começa com W. Você sabe do que é Eita, é você. você mesmo. Nossa, você é incrível, tá? Você é uma deusa, assim, você é um negócio que eu não sei explicar. Você é linda demais. E nesse momento inalcançável, né. É, porque ela namora. No dia que Não ela vai dar mesmo. eu vou ficar acompanhando o Instagram dela. No dia que ela terminar, no dia seguinte eu: "Oi, sumida". Ela nem vai saber quem sou eu. Ela não vai Exatamente. saber quem sou eu, mas tudo Ai, ai. bem, tá tudo bem, eu vou conseguir conviver com isso. É isso. Não, é uma novidade, a gente tá fazendo um teste hoje. A gente tá ao É. vivo no YouTube, essa gravação está acontecendo, mas a gente está ao vivo no YouTube também, a gente colocou aqui como modelo de teste pra ver como que funciona, como que tá a nossa imagem, o nosso áudio, se é legal, se não é, porque isso aqui pode ser que no futuro a gente tenha ao vivo no YouTube e a gravação vai estar no Spotify eternizada pra sempre, como vai estar no YouTube também, com o nosso rostinho também lá no YouTube. Aliás, A a gravação vai estar curiosidade, né. disponível no YouTube, né? E a curiosidade da galera, né, de ver a nossa carinha, ver a carinha dos convidados também. Putz, aqui, É, gente, ó, vai ser tudo. E assim também, Vini, a gente consegue receber as histórias de forma mais rápida, né? Porque a gente sempre perfeito. pede pra vocês e vocês ali não Ignoram a gente. compartilham, ignoram a gente. Então, assim, por gentileza, mande aí os comentários, estamos aí. Vamos trocando ao vivo, né? Então vai Perfeito, ser muito bom. perfeito. É que é o modelo de teste, se funcionar, a gente pode aderir para a segunda temporada, que inicia em breve, em menos de um mês, a segunda temporada tá no ar. A gente tá testando essas novidades aqui, justamente para que a gente possa fazer isso num próximo episódio. Então a gente vai testando, vai um toque me voe aqui e vamos ver se rola. Se rolar, a gente pode ser que na segunda temporada isso se torne oficial. Então, dê o feedback pra gente, entre lá no YouTube, vê se vocês curtem, se a câmera tá legal, se não tá, tem que mudar alguma coisa. O meu fundo tá estourado, como vocês podem ver. O meu fundo tá estourado, tem Não, uma janela ali. um colchão aqui atrás e, gente, é Não, mas isso, é é sobre. isso. É É, sobre. exatamente. Todo É começo tem um sobre. começo. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Essa é a grande realidade dos fatos, né? Literalmente, é isso. Essa é a grande Vambora. realidade dos fatos. Mas, vamos falar sobre hoje. O que a gente tem hoje? Hoje aqui, a gente, nesse novo episódio aqui do Stories, que ninguém conta, hoje a gente vai falar sobre uma ideia que muita gente ainda acha meio louca. Dá um passo É. pra trás pra dar 10 pra frente. O regresso não é retrocesso. Tipo, quando você troca de emprego e volta a morar na casa dos pais pra economizar, ou abre mão de uma rotina frenética pra cuidar da saúde mental. A gente tá aqui pra falar, mostrar que o regresso não é um retrocesso. Muitas vezes é a chave pra conquistar muito mais, né? A ideia é que ao longo do episódio a gente comece a trazer alguns dados curiosos, exemplos da nossa vida, que é uma coisa real, perguntas pra você refletir se vale a pena ou não dar espaço pra trás. E não se preocupa, tá? Tudo aqui com aquele clima leve, descontraído que vocês já estão mais que acostumados, né? Uma conversa, é isso, gente. Vamos trazer, né? Quem nunca também julgou aquele coleguinha que deu ali alguns passos pra trás e falou: "Nossa, que loucura". Mas ao mesmo tempo você também já se deparou com uma situação como essa e falou: "Putz, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é?". Então, assim, muita coisa. Eu tive algumas situações também, então a gente vai conseguir trocar muito aqui sobre isso também e pegar a percepção de vocês aí, né? Perfeito, perfeito. A ideia é justamente essa. O que eu queria falar, assim, pra gente iniciar sobre essa questão de regresso, não é retrocesso, e toda esses assuntos que a gente vai abordar aqui no episódio de hoje é que, cara,
já tive os momentos que eu tive que regredir na minha vida em algumas coisas, em questão de custo de vida, de momento, para poder me estabilizar um pouco melhor e voltar mais forte, né? É aquele negócio, aquilo que não te destrói te fortalece, né? E eu lembro, assim, eu acho que pra gente até iniciar esse assunto, é uma coisa que eu acho que pega bastante, né? É, eu saí de casa por um breve momento, acho que eu contei isso no episódio de primeiras vezes. Eu saí da Uhum. minha casa por 3 meses pra morar com uma amiga do trabalho na época, não deu certo. E eu tive que regredir e voltar pra casa. Eu pensei que esse passo não é um passo que eu não queria dar esse passo, né? Mas tive que dar. Cara, esse passo, na verdade, quando eu volto pra casa, eu regrido, né? Voltar a morar com meu pai e pensar que, cara, eu queria voltar a morar sozinho. Eu falei, cara, beleza, eu quero voltar a morar sozinho, mas eu acho que aqui tá o momento de ficar um pouco mais sossegado. É o momento de pensar, refletir, juntar um pouco mais de dinheiro, ter mais condição pra morar sozinho, pra depois sim voltar a morar sozinho. E aí eu voltei, inclusive, né? Eu voltei a morar sozinho depois, acabou que não deu certo, regredi de novo, regredi, só que regredi pra morar sozinho, só mesmo, né? Porque eu morava com amigos. Então, eu acho que não necessariamente você dar um passo para trás significa que você está estabilizado, parado. Pelo contrário, às vezes significa que você vai ter tempo de pensar um pouco melhor, você vai ficar um pouco mais tranquilo, você vai poder juntar um pouco mais de grana, porque quem não, esse nosso mundo capitalista que a gente vive é complexo. Então, regredir não é retroceder. Eu acho que pelo contrário, são palavras que para algumas pessoas têm o mesmo significado, mas não necessariamente é a mesma coisa, né, Bruna? Cara, não é. E assim, retroceder pra quem, né? De novo, acho que, cara, cada um tá num momento muito diferente da vida, cada um tem uma percepção diferente das coisas. E, de novo, eu trouxe também isso em um outro episódio, acho que a Lô participou ali, né? Que a gente conversou muito do tem que também, da linha cronológica da vida, né? Então a gente acha que a nossa vida é uma linha contínua, né? Que ela começa ali no baixo e vai subindo, 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 como se fosse algo assim contínuo mesmo, que ela não tem que literalmente descer e depois subir de novo. Então, cara, não, gente, não tem que normalizar isso, né? Tá tudo bem, às vezes a gente dá esses passos para trás ou recomeçar mesmo, né? Muitas vezes a gente tem que enxergar como recomeço que faz parte. Então, eu também tive muitos momentos como esses, assim, no qual eu tive que pausar mesmo para entender. Então, eu já contei muitas vezes aqui para vocês que eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Ah, vá. Ah, vá. Vá. Sou uma pessoa muito ansiosa e eu tendo, às vezes, a me desesperar para fazer mil coisas ao mesmo tempo. Ah, eu vou fazer um inglês, puta, agora eu vou fazer um outro esporte, vou fazer alguma. E, cara, aí quando você vê, você fala assim, tá, mas para onde eu tô indo, né? E- não adianta você sair jogando pra todo lado e você se perder no meio do caminho. Eu falei, não, peraí, deixa eu pausar, não vou fazer nada, deixa eu refletir melhor, depois eu vou e avanço. Não adianta você querer avançar 5.000 degraus de uma vez, que eles não fazem nem Perfeito. sentido, né? Então, calma, deixa eu voltar, dar um passinho pra trás, refletir, pensar com calma, dar mais um tempo, e aí eu vou e consigo dar 3 pra trás aqui, 3 pra frente aqui, mais 3 ali. Então, eu acho que faz muito sentido isso, né? Da gente entender certas coisas como, cara, é um momento, às vezes a gente precisa dessa pausa, às vezes a gente precisa voltar e redirecionar a rota. Uhum. Então, de novo, a rota ela não vai ser uma linha contínua, né? Não vai ser um trajeto contínuo. Então, é você redirecionar tudo isso. Às vezes é você É, pensar um pouco mais de clareza, né? Sabe quando você tá no é, meio de uma confusão, e aí você tá no meio de uma confusão, você dá um passo pra trás, você respira, você fala, cara, eu acho que eu não preciso disso aqui. exato. Deixa eu repensar essa confusão, essa bagunça que tá, e pra poder. É o famoso estilingue, né? O passo que você vai dando pra trás pra te proporcionar uma coisa lá na frente, né? Então você conseguir fazer isso. Eu acho que vai de encontro, né, Bru? Totalmente, totalmente. Eu tive algumas situações assim, né? Então, não só como essas que eu trouxe pra vocês, né? Às vezes eu começo a entrar numa pilha ali de tipo, puta, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí, cara, eu sempre, na terapia, principalmente, de novo, o nosso mantra daqui de todos os episódios, né? Minha terapeuta fala, cara, calma, desce, dá um passinho pra trás, você nem tá vendo ali pra onde você vai, então eu vou, seguro e dou uma recalculada ali na rota, tento organizar, né, a cabeça, porque não tem como você conseguir organizar alguma coisa com um monte de coisa na sua frente. Mas já tive cenários assim de ter que recalcular algumas coisas, né? Então, coisas pequenas, assim, tipo, cara, sei lá, eu vou
vou mudar pra uma casa muito maior, porque, cara, já tô pensando em ter filho, já tô pensando, já quero morar num lugar pré-estabelecido ali, que eu queria, mas calma, não, deixa eu vir pra uma casinha menor, que eu vou pagar menos, que eu vou, né, então já teve cenários como esses que eu tive que regredir um pouquinho pra conseguir ali, ver quais os passos que eu daria pra frente, né, então, não, deixa eu dar uma voltinha aqui, segurar um pouquinho pra depois eu aumentar mais esse espaço, não adianta eu querer chegar com tudo e Uhum, não abraçar nada, né, então não, espera aí, vamos aos pouquinhos aqui, eu pago um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não tá ainda do jeito que eu queria, mas eu consigo depois chegar num caminho maior, né, então, perfeito. são cenários assim, sabe, eu não tive ainda uma situação drástica, então eu tive muitos amigos que também chegaram nessa situação que o Vini trouxe, né. "Ah, puta, terminei o relacionamento. Puta, quebrei, nossa, de grana, assim, eu tô Financeiramente, fiquei sem grana, fudido. financeiramente, tô sem grana, putz, meu, nossa, ferrou, vou voltar pra casa da minha mãe". Voltou, cara, regrediu? Não, você só tá no momento de pausa. Você tá tentando se restabelecer pra recomeçar, pra você pegar a sua casa sozinho, né, e reorganizar a cabeça. Então já tive muitos cenários nesse sentido, assim, né, de eu não, na verdade, amigos meus, corriqueiros ali. Além de casa, Vini, você também já teve Ah, outro financeiramente, guria, se eu falar aqui, cara, eu vou falar pra você, eu cometi, eu acho que o maior erro que um jovem pode cometer. Quando eu tinha, acho que uns 16, 17 anos, eu já trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar aí com 14, 15 anos, né? E quando eu já tinha uma condição legal, já trabalhava, morava com meu pai ainda, mas já estava com uma condição legal perante aos meus outros colegas de escola, etc. Eu já tinha cartão de crédito, eu já comprava umas coisas que outras pessoas ainda não tinham condição de comprar, porque eu já trampava, o pessoal ainda não trampava. Então, eu tinha uma condição legal. E aí, cara, eu fiz uma grande cagada, que foi emprestar o cartão de crédito para um amigo. É, caí no conto do vigário. Nossa, quem nunca? As primeiras 2, 3 mensalidades, ele pagou bonitinho. Aí, o meu cartão de crédito também era de débito. Esse cara foi passar uma vez no crédito e não deu, aí passou no meu débito, deixou minha conta no LIS. Meu Deus. Aí eu vi aquilo, eu falei, ué, que estranho. Aí usou o débito, usou meu dinheiro, né? Só que aí na hora de eu conversar com ele pra gente falar sobre o dinheiro que ele tinha gasto, ah, não fui eu não. Ué, como assim não foi você? O cartão Ué? só tava contigo? Ah, não, mas não fui eu. Eu tinha gastado, sei lá, 800, 900 reais. É assim, pra mim já é uma grana grande, porque assim, eu recebia 700, 800 por mês. Sei lá, isso em 2014, 2015, né? Não, 2013, 2014, por aí. Enfim. E aí o cara meteu o louco, mano. Ele simplesmente não pagou. Ele simplesmente não pagou. Tipo assim, ele fez recarga no celular, ele foi em bar, ele foi em postos de gasolina e comprou o negócio. Ele fez os caralho com o meu cartão, falou que não foi ele. Só que, tipo assim, eu tinha que pagar aquela dívida, né? O meu nome acabou entrando pro Serasa. E aí eu tive que dar um puta passo atrás. Nossa, Porque muitos assim, eu passos. tive que pagar a dívida de uma dívida que eu não fiz. Caraca. Eu tive que pagar uma dívida que eu não fiz. E aí eu tive que me reestruturar totalmente financeiramente, tive que pensar toda a minha vida, o que eu estava fazendo, o que eu tinha de dinheiro, para poder pagar aquela dívida. Eu fiquei com o meu nome sujo ali por quase 2 anos, porque eu não tinha grana para pagar, porque eu já tinha outros compromissos, né? Aí eu tive que ir perfilando a dívida do meu cartão de crédito, jogando pra frente, até um dia que eu tinha a condição de pagar, eu fui parcelei ali, sei lá, em quantas milhares de vezes o negócio, a dívida, que é uma dívida que já tinha chegado quase na casa de R$ 2.000, e aí eu paguei. Aí meu nome saiu. Meu nome, a única vez que meu nome entrou no Serasa nem foi por minha culpa. Quer dizer, foi, né? Porque eu fui babaca de ter prestado meu De cartão de crédito. emprestar, sim. Mas assim, não foi culpa minha, a dívida não foi minha, né? A dívida não Sim. foi minha. Mas assim, eu vendi meu videogame, eu tive que refazer um monte de coisa, assim. Então, foi um puta retrocesso, assim, pra mim, porque não foi regresso nesse caso, foi um retrocesso, né? Mas eu tive que Retrocesso. regredir pra pensar outra coisa. Mas sim, voltei muito maior, né? Voltei muito maior. Porque o negócio, assim, quando a gente fala assim que a gente prefere o regresso, ao invés de economizar para pagar dívida do que o cartão de crédito ou economizar, mas também é o caso de você tomar cuidado para quem você vai emprestar as suas coisas, né?
Agora, hoje em dia, eu até falo, gente, eu até. Se você cansou de tomar no cu, eu até te empresto meu cu pra você tomar. Mas agora eu não tenho 10 reais pra te emprestar, fi. Não tenho. Você tá Aham, entendendo? Eu te aham. empresto meu cu pra você tomar. Mas agora, Mas não dá. não, dinheiro, cartão de crédito, cara, é difícil, cara. É difícil eu conseguir, porque eu já tenho um histórico de ter levado um puta de um calote, né? E principalmente Uhum. dinheiro, que dinheiro assim você não tem como você cobrar a pessoa. E você não pode processar a pessoa, você não pode fazer nada, você não tem o que fazer. Você vai ficar a ver Sim, navios. é. Então é difícil você passar por uma situação dessa que você teve que. Você foi obrigado a retroceder, né? No caso, eu fui obrigado a retroceder. E Mas normalmente é assim, né, convenhamos. sim, Nunca vem de uma coisa natural nossa de: "Ah, eu vou voltar aqui pra" não. Normalmente é porque ou você tá num processo traumático ou porque aconteceu alguma coisa que você se tocou e falou: "Não, puta, eu preciso descer uns degraus aqui", né. Ou a vida mesmo te empurra pra esse degrau sim, pra baixo, né. sim, Normalmente exatamente. acontece. No meu caso também, né, e aí, cara, isso tá na boca do povo, né, que é a questão do retorno com o ex, né. A gente tenta assim: "Ah, não volte com o ex. Não, voltar com o ex é uma coisa de louco". Comigo foi Eu um não pouco posso falar isso, diferente. né? Eu não posso falar isso. É, então. Então comigo também eu tive esse processo com o Heitor. Acho que eu já contei também em alguns episódios aqui, tanto de, né, primeiras vezes, falei um pouco também sobre relacionamentos aí. E é um relacionamento de longa data que a gente já teve ali um término bem longo de meses, né, no qual a gente era muito imaturo, o cara estava em momentos totalmente diferentes e foi necessário a gente ter um rompimento ali, e depois de meses entender que: "Puta, cara, será que agora a gente tá maduro, a gente tá, né, vamos tratar isso como um recomeço?". Uhum. E foi o que aconteceu. E falar pra vocês, foi a melhor coisa que aconteceu, porque assim, eu estava decidida, assim, claro, com muitas coisas na minha cabeça, dos julgamentos das pessoas, as pessoas falarem: "Ah, não, isso aí você vai regredir. Ah, voltar com ex nunca é bom. Ah", né, aí vem todo o julgamento aí, o tribunal O das redes Tribunal sociais do também, Popular, né? o tribunal popular, e aí família tá: "Não, não faz", cara, mas enfim, eu ouvi minha intuição, meu coração, falei: "Tá bom, vou dar uma chance". Isso, conversamos, tudo. E, cara, foi muito necessário pra gente ver ali o momento de cada um, entender com calma também os erros que cada um cometeu no relacionamento e conseguir recomeçar ali, né? Tipo, não, tá bom. Então, ó, agora a gente já tem uma clareza do que a gente quer. Não, então é isso, e aí você recomeça, entendeu? Então, e tá tudo bem se fizer sentido. Então, E é, recomeçar nunca é ruim. Nunca é ruim. pelo contrário, Pode né? parecer no momento. No momento que você tá ali, pode parecer uma coisa assim absurda, mas, cara, não é, tá? Não é. E uma coisa assim, dado, tá? Aqui é informação. Ao contrário do instituto que eu uso, que é o Datafoda-se, isso aqui é um dado real. É um dado real do IBGE. Segundo uma pesquisa de 2023, a gente está falando de 2 anos atrás, e de alguns outros institutos até internacionais, né? 35% dos brasileiros entre 25 e 34 anos já voltaram a morar com os pais após se mudar de casa. Ah Sei lá, lá. Então, assim, cara, a gente tá falando de um número absurdo. Já é falando de grande. 35% das pessoas. 35%. E que tá tudo bem também. Eu sei que é uma merda, assim, você regredir, porque a gente já falou sobre isso. Uma vez que você mora sozinho, nunca mais você quer voltar a morar com alguém, principalmente com os pais. Você não quer isso. Exato. Mas, cara, às vezes é necessário. Você vai precisar economizar. Você vai precisar apertar um pouco mais o cinto. A gente passa por um momento no Brasil de recessão, tem muita coisa acontecendo no mundo, tá fácil de Donald Trump aí, que traz insegurança pro nosso país, que traz segurança pra gente de forma direta, que em algum momento você pode chegar a ter que dar um passo para trás para você voltar melhor, né? Uhum. Então, eu acho que você ter que fazer esse tipo de retrocesso, de voltar para casa dos seus pais, de ter que gastar menos do que você gastava, de ter que economizar para poder pagar uma dívida, ou vai ter que economizar para pagar a faculdade, um curso. Ah, eu saía muito para rolê, muitos eventos, tal. Puta, agora em vez de você ir para 20 eventos, você vai, sei lá, para 5, porque você teve que economizar para pagar a sua faculdade. Então você tem que reajustar a sua realidade para que você não tenha que retroceder, e sim só fazer um pequeno regresso para depois tu voltar Exato. melhor, né? E a gente tem muito ego, né. Acho que o ego ele vem de uma forma, assim, que ele acaba com a gente, cara. Sim, Então, é literalmente isso, você coloca: "Cara, cheguei até aqui, putz, vou ter que fazer isso, vou ter que dar esse passo pra trás".
Cara, não, vamos enxergar isso de uma forma diferente, né? Isso não vai te fazer um fracassado. Isso Perfeito. não vai te fazer uma pessoa ruim ou coisa do tipo, né? Então, cara, eu acho que vem muito essa questão. Eu mesmo penso muito, já falei aqui abertamente pra todo mundo. Eu ainda sou uma pessoa que penso muito na opinião do outro. Estou tentando melhorar isso, né? Mas vem muito. Então, julgamentos, cara, passa na sua cabeça que você fala, puta, né? Será que é verdade? E aí você vai se perdendo, aí vem seu ego também, você fala, puta, cheguei até aqui, agora eu vou ter que. E tá tudo bem. Então, assim, você não é uma pessoa fracassada por ter que voltar, recalcular a Uhum, rota e fazer de novo. Pelo contrário, te faz uma pessoa resiliente de entender que é o momento de você fazer isso e que lá na frente, cara, vai te dar mais possibilidades ainda, dependendo da situação, né? perfeito. Mesma coisa sobre trabalho. Cara, conheço muita gente, amigos meus também, que num determinado momento estava numa empresa, a empresa não estava fazendo bem para eles naquele momento. Cara, ai, vou sair, vou sair. Foram para outras empresas, tal, passaram por outras experiências. Chegou no momento, pá, chegou de novo a oportunidade de voltar para a empresa anterior, aquela no qual a gente tinha julgado, tinha falado. Puta, e aí vem, puta, eu vou voltar para o mesmo ambiente. Nossa, isso não vai me regredir? Será que eu vou aprender mais ainda lá? Nossa, perfeito. Cara, e aconteceu, tipo assim, voltaram para a empresa anterior, era um outro ambiente, as experiências que eles tinham construído após a primeira saída foi muito melhor quando voltaram, porque conseguiram contribuir, conseguiram também aprender muitas coisas novas, subiram de posição. Então, assim, quem disse, né, que você voltar para o lugar anterior é ruim, né? Então depende, gente, depende muito da situação. Então, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, né? De novo, nem todo mundo aí pensa da mesma forma que eu, já tá um pouco mais evoluído nesse sentido, mas vamos tomar cuidado com esses julgamentos alheios aí, porque eles afetam mesmo, assim como também o nosso ego. O nosso ego, ele, né, ele vem ali, muitas vezes ele atrapalha. Então, não, peraí, não, isso não faz de mim uma pessoa ruim, fracassada. Não, tá tudo bem, eu vou fazer isso para conseguir dar os passos lá na frente, né? É, é. Então, acontece muito isso. Eu não sei se também você já passou por essa situação de emprego aí, Vini. No trabalho, é mais ou menos. Porque, assim, eu antes de estar na empresa que eu estou atualmente, eu passei por outras 2 empresas. E nas 2 Uhum. outras empresas, eu sempre tive cargo de gestão. Eu era gestor. Na primeira empresa, eu acho que tive, sei lá, eu acho que foi 15, 16 pessoas. Na segunda empresa, um pouco menor, eu acho que era 8 ou 6 pessoas, mas sempre no cargo de gestão. Quando eu venho para a empresa que eu estou atualmente, lá em 2019, 2020, eu venho para o cargo de executivo apenas. Ou seja, só iria executar. Ou seja, muitas pessoas poderiam ver isso como um regresso, né? Você está regredindo de um cargo de gestão, que você já vinha 2, 3, 4 anos trabalhando em um cargo de gestão, e agora você vai regredir para você só apenas ser um comercial. Muitos podem ver isso como um regresso. E ok, pode sim. Só que, cara, já se passaram quase 4 anos depois que eu dei esse passo atrás, e agora eu tô pronto para dar um puta passo para frente. Assim, mas um passo gigantesco. Já comentei até com você no privado sobre isso, né? Então, assim, eu tive que realmente dar um passo para trás para enxergar o todo, me preparar um pouco melhor, me qualificar também mais. Eu aproveitei esse tempo para me qualificar um pouco mais. E agora eu vou dar um puta passo pra frente legal, cara. Então, assim, novamente, o regresso não é retrocesso, tá vendo? Eu tive que dar um pequeno passo pra trás, que alguns poderiam ver como retrocesso, fui pra trás, nossa, puta. Não, dei um passo pra trás. E agora, depois de alguns anos, e às vezes pode ser médio, curto, médio, longo prazo, no meu caso foi um longo prazo, né? Agora eu vou dar um puta passo pra frente, que é um passo para frente que eu vou dar, que vai me proporcionar mais outros passos para frente. Então, eu acho que é normal acontecer isso, tá tudo bem acontecer isso, e quando acontece isso, cara, às vezes é coisa pro seu bem. No meu caso, serviu muito, né? Então, eu evolui muito nesse tempo, mudei muito, eu sou um novo Vinícius também desde então, mudei de casa, eu morava junto com amigos, agora eu moro sozinho, tenho 2 gatos que estão dormindo aqui do lado, inclusive. Uhum. Então, assim, a gente vai dando um passo pra trás, mas esse passo pra trás é estilingue, fi. É estilingue, vai estilingando, estilingando, bum, É. pra frente. E é um ato de coragem mesmo, cara. Tipo, é você tomar coragem de, tipo, não, tá bom, eu vou fazer isso, mas eu vou conseguir lá na frente dar a volta por cima. E entender também os momentos da vida, né? Cara, de verdade, isso é uma das coisas que eu tenho aprendido, assim, dia após dia. Gente, nada acontece por acaso.
A vida tá aí. Cada coisa que acontece é pra você passar por algum propósito, pra você aprender um pouco mais. Então, é o jogo da vida. Uhum. É você ter resiliência de entender que, cara, puta, cheguei nesse momento aqui, o que que a vida quer me ensinar? Espera aí, então, deixa eu aceitar esse momento, né? Deixa eu agarrar e tirar o melhor dele possível. E isso eu falo até para situações difíceis, né? Porque normalmente, de novo, quando a gente vai dar passos para trás, não é bom. Nunca é bom. A gente nunca acha. Na nossa cabeça a gente fala. A gente não quer, né? A gente não quer. Então a gente é muito resistente. A gente fala, puta, meu, não, será? Então, não, agarra isso como uma oportunidade boa pra você e tirar o melhor dessa oportunidade, o melhor dessa experiência. Tá bom, deixa eu voltar aqui, talvez faça sentido mesmo pra eu pensar um pouco mais, pra eu dar um respiro, né? Igual eu falei da situação da casa aí. Então, a gente tem que encarar o que a vida dá de oportunidade. Nem sempre vai vir numa frase, nem sempre vai vir com um e-mail que seja. Então, cara, são coisas que vão acontecendo e você tem que ir agarrando isso e entendendo que isso vai fazer bem pra você lá na frente, entendeu? Por Perfeito, algum perfeito. propósito. Então, eu acredito muito nisso também. Eu sempre trago essa parte mais mística de Bruna Magaldi, mas que faz total sentido pra gente saber jogar o jogo da vida, assim, tipo, e E, aceitar. e já falando de agarrar oportunidades, coisa parecida, agarre a oportunidade de agora de você avaliar a gente no Spotify. Você da Boa! audiência que está aí, que consome a gente, que tá aqui, ouve, mas não curte. Não avalia a gente com 5 Nossa. estrelas, não segue a gente no Spotify. Você vai agarrar essa oportunidade quando, querido? Vocês têm que ajudar os seus amiguinhos aqui a dar um passo pra Inviável. frente. E às vezes esse passo pra Exato. frente é com a ajuda de vocês, né? Parando Curte um lá. pouquinho aí pra ir lá dar 5 estrelinhas pra gente conseguir dar os nossos passos pra frente. Perfeito. Se inscreve lá no YouTube também. A gente não falou no começo do episódio sobre a questão do teste lá no YouTube. Talvez isso vai se tornar uma realidade em breve. Tudo tem um começo. Então, agarre essa oportunidade de nos ajudar. Aproveitando dessa questão de oportunidade, há umas 2, 3 semanas atrás, a gente pediu para que o pessoal mandasse histórias pra gente lá no nosso Instagram, que você ainda não seguiu a gente no Instagram também, né, E ô seu não safado? mandou a Seu história canalha! ainda. Pois é, e não mandou a história ainda. Já ouviu aí 5, 6 episódios, todos os episódios, e até agora não compartilhou uma história com a gente. Perfeito, exatamente. Não fez isso. O Breno, pelo contrário. O Breno, que já participou aqui, inclusive, ele mandou uma história pra gente. Eu ainda não ouvi. Não sei se você já ouviu o que mandou pra gente, já? Não? Não, não ouvi. Então a gente vai ouvir junto, vai ser surpresa pra nós dois. O Breno mandou um áudio pra gente de 2 minutos. E a gente vai ouvir agora o que o Breno disse sobre questão de regresso não retrocesso. Ele falou que tinha uma história legal. Eu falei, cara, manda aí pra gente e vamos ouvir. Vamos ouvir agora, Fã tá, Bruninha? master, Vou vamos dar ouvir. play Bora aqui. lá. Cara, tô passando por um momento que se encaixa exatamente nisso, né? Eu tinha um trabalho que eu era bem remunerado, né? Muito bem remunerado, tinha uma vida, assim, tranquila. Mas não era uma coisa que me fazia bem, que me fazia feliz, sabe? E aí, no início desse ano, Cara, pausa aqui. Bizarro, né? A gente tava falando disso aqui até agora, né? Da É questão isso. de não tá bem, por mais que esteja ganhando muita grana. Sei lá, tô ganhando 10 mil por mês, mas assim, cara, o trabalho não me faz bem. Eu não sei quanto que o Breno ganha, né? Mas assim, ele falou assim, cara, é um trabalho legal, me remunera muito bem, mas não tá me fazendo bem. Uhum. Vamos lá. eu decidi que eu iria atrás daquilo que eu gosto, né? Daquilo que eu queria realmente fazer e construir pro resto da minha vida. Mas foi difícil chegar nessa conclusão, assim, né? Porque eu ia ter que deixar pra trás isso e começar meio que do zero, tudo de novo. E foi o que eu fiz. Entrei na faculdade para poder me formar, porque eu não tenho uma formação. Vou voltar lá no comecinho, vou começar a ser estagiário agora. Então a remuneração não é aquelas coisas, mas pensando no futuro, construir alguma coisa sólida dentro do que eu realmente gosto. Cacete, olha que loucura. O Breno falou assim, Gente, venho de um cargo assim, venho de um trabalho que eu ganho pra caralho, ganho uma grana legal, não pra caralho, mas uma grana boa, e vou voltar pra ser estagiário. olha só. Bizarro, né? Que você para pensar Uhum. assim, o pessoal ia julgar, pô, retrocesso, mas você viu que ele Que falou assim, ó, louco, né? uma palavra que ele usou, seguir o meu sonho, a minha vontade. Então ele parou tudo que ele tava fazendo, entrou na faculdade, eu acho que ele tava cursando marketing, se não estiver enganado, ele comentou comigo. E agora ele tava focando pra área que ele quer atuar.
assim, e ele teve que regredir muito, Breno, em questão de você pensar, o cara regrediu, né? Não, às vezes, agora ele tá dando um Recomeçou. puta passo pra frente, porque ele começou uma coisa que ele queria fazer, né? Então, ele deu esse passo, esse aspas, passo pra trás, pra poder voltar e fazer o que ele quer. Sim, e ele tá voltando como estagiário. Então, assim, muitas pessoas julgariam isso como uma coisa negativa, talvez, né? Uma coisa talvez até como um baita passo para trás. Mas não, eu acho que aqui, no caso do Breno, não seria esse caso. Bom, deixa eu continuar aqui com o áudio dele. Então, Vai acho lá. que entra exatamente nesse ponto, né? Do regresso não ser. Do retrocesso não ser um regresso, né? Porque eu vou precisar dar alguns passos para trás para futuramente estar alguns passos à frente, né? Do que eu tô hoje. Então, mas não foi uma decisão fácil de tomar. Não é uma decisão fácil de tomar, porque é uma decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Mas eu acho que faz parte do processo de evolução, né? Porque o dinheiro não é tudo, né? O dinheiro não é tudo, porque basicamente eu tinha a questão financeira, mas eu não estava bem, não estava sendo feliz no que eu fazia. Eu acho que às vezes é importante sim você dar uns 2, 3 passos para trás para poder dar esses 5 para frente mais futuramente, né? Eu acho que é bom, a gente consegue refletir sobre o assunto, né? Obrigado, e essa é a minha contribuição aí, gente. Valeu. Brenudo aqui no quadro Manda Breno, Áudio. manda áudio, obrigada aí. Breno é super nosso, o Breno é super nosso fã. Nossa, Ele tá em sério. todos. Ele é incrível, cara. E obrigada aí por ter compartilhado. E, cara, a sua história aí, eu acho que é muitas aí, de muitas pessoas também, na verdade, né? Sim, sim. Eu, inclusive, conheço também Ela foi diretora de operações da empresa que eu trabalhei. E ela tinha 28 anos, eu nunca esqueço. Ela chegou num patamar de cargo Absurdo. muito jovem, absurdo. E ela também se deparou com esse mesmo dilema. Que a terapeuta dela fez uma pergunta um dia, que foi... o que é sucesso pra você? Inclusive, temos um episódio sobre sucesso também. Quem não ouviu ainda, escute lá. E aí ela falou, cara, sucesso pra mim é eu buscar meu filho na escola com roupa de academia. E ela falou que ela ficou até com Delícia. vergonha de falar isso. E, cara, ela trabalhava mais de 12 horas por dia. Era uma loucura. E, cara, quando ela se viu, assim, ela falou, realmente, essa pergunta me cutucou tanto. Que eu falei, caramba, será que eu tô indo pro caminho certo que eu gostaria? Eu nunca vou conseguir buscar meu filho na escola de roupa de academia se eu continuar no ritmo que eu tô e na função que eu tô. E o que ela fez? Saiu do CLT, largou o cargo de diretora de operações e, cara, recomeçou a vida Do zero. de uma forma que ela gostaria de trabalhar, que é dando mentoria para mulheres alcançarem cargos de liderança. Que foda. E ela tá super feliz. Foi uma história aí de recomeço, que muita gente julgou na época. Meu Deus, você vai fazer isso? Você tem uma carreira ainda mais promissora. Cara, e ela voltou. E recomeçou a vida e deu a volta por cima. E hoje ela busca o filho dela com roupa de academia, tá? Que é maravilhoso. E é maravilhoso. Então, assim, gente, Breno é mais um aí mostrando pra gente também o quão é importante, né, a gente também olhar pra esses momentos e, cara, não, peraí, mas será que eu gosto disso? Cheguei num patamar ali de tipo, tô tendo dinheiro. Bacana, mas tô feliz? Puta, vou ter que recomeçar e eu vou arcar com a minha decisão. Eu vou arcar com a minha decisão, que é a coragem que a gente tava falando. E é uma coisa, assim, de valores também, né? Você tem que sempre olhar quais são os seus valores de como pessoa, se tá de acordo com o que você tá vivendo nesse momento. Pô, porque às vezes não tá de acordo, cara. Já teve momentos de eu estar no trabalho e falar assim, cara, os meus valores não estão alinhados com os valores da empresa ou do meu gestor. Porque às vezes o gestor influencia muito você, né? Então você começa a repensar. Quando você não tá feliz em algum lugar, provavelmente é que as coisas não estão de acordo com os seus valores, com a sua visão e com o que você tem como propósito de vida. Então quando você repensa, eu acho que talvez seja o momento de você talvez dar um passo para trás. E aqui vai uma pergunta para você aí da audiência. Coloca aqui depois no comentário, inclusive, aqui com a gente. Qual foi o maior passo para trás que você já deu na sua vida? E olhando hoje, você já percebeu que foi um grande passo para frente, na verdade? Se você pudesse aconselhar, inclusive, aconselhar o seu eu anterior, né, a sua pessoa do passado, antes de dar esse passo para trás, o que você diria? Aliás, até a pergunta, Bruninha, quando você
deu aquele passo pra trás, o que você diria pra você o seu eu do passado? Cara, quando eu É dei dispensar, né? É bizarro. Eu gosto das perguntas profundas. É bem profundo mesmo, cara, eu realmente ficaria pensando aqui literalmente, assim, mas eu falaria, cara, vai com coragem, é isso, eu acho que o ponto é a coragem. Esquece o que as pessoas estão falando, e foca no que você tem que fazer e se sinta muito foda por isso. Porque de novo, né, como eu trouxe pra vocês, o julgamento alheio sempre me afetou muito. E aí isso acaba que você perde sua autenticidade. Então, de novo, olhem pra isso, tipo, como ato de coragem, como uma pessoa foda. Então você é foda por você estar fazendo isso. Você tá arcando, igual o Breno aí, né? Largou tudo e, tipo, não, vou virar um estagiário. E tá tudo bem, porque eu sei que lá na frente eu vou alcançar outros patamares. Então, tipo, eu me elogiaria muito, tipo, ó, foi um ato de coragem, não se culpe, tipo, tá tudo certo. Então, acho que me abraçaria mais, sabe? Tipo, É isso que eu ia falar, até pra mim mesmo, do passado, eu me abraçaria um pouco mais. Porque, cara, assim, na nossa intimidade, a gente sente esse tipo de coisa, né? A gente, às vezes, dentro de alguns ambientes, a gente não vai demonstrar isso, mas, cara, só a gente sabe as lágrimas que a gente chorou, a tristeza que a gente sentiu, o vazio que a gente teve naquele momento. Porque dar espaço pra trás, a gente sente muito, né? A gente totalmente. fica assim, caraca, será que eu vou voltar para esse patamar? Será que eu vou conseguir voltar para onde eu estava? Será que eu vou conseguir realmente alcançar? Cara, muitas das vezes sim. Depende muito do seu foco, da sua determinação, do que você quer, qual que é o seu objetivo, dos seus valores. E eu vou falar assim, que quando eu dei aquele passo atrás de voltar a morar com meu pai, que foi por mais um ano, depois eu fui morar sozinho de novo, eu falei, caralho, eu tô mais distante ainda do meu objetivo, que é ter a minha própria Uhum. casa. Eu tô bem distante agora. Sim. Eu fiquei. Acho que deu ruim. Eu lembro que naquele momento eu até pensei, eu acho que eu fracassei como pessoa. Olha, Aspas você que eu usei vem, pra mim mesmo, tá? tá vendo? Eu acho que eu fracassei como pessoa. E hoje, quando eu vejo, assim, aonde eu cheguei, eu falo, não fracassei não, pelo contrário, foi um momento. E se eu pudesse dar um conselho pra aquele Vinícius do passado, ou pra você que tá passando esse momento aqui, cara, calma, tá tudo bem, faz parte. Só o tempo dirá o que nós seremos, né? Você não precisa determinar agora o que você é. Ah, eu fracassei como... Não, cara, talvez o momento realmente não seja o melhor. E tá, beleza, faz parte. Talvez realmente hoje você não tenha a grana que você queria ter. Talvez hoje você não tenha o cargo Exato. que você quer ter. Talvez hoje você não tenha a casa que você quer ter ou que você talvez mereça ter. E ok, amigão. A gente precisa construir as coisas. Uma coisa que eu aprendi assim durante a vida é que a gente só consegue dar valor para aquilo que a gente conquista, não para aquilo que nos é dado. Então, às vezes, Nossa, você sim. vai sofrer um pouquinho, você vai apanhar um pouquinho da vida para você conseguir ganhar aquilo que você quer. Ganhar não, conquistar. Conquistar. Então, eu acho que se eu pudesse abraçar o Vinícius do passado, falar, cara, vem aqui, fica de boa, vai dar tudo certo. Talvez eu faria isso, que você fosse assim, me abraçaria. Eu também me abraçaria muito mais. Aham. Porque eu talvez não me abracei tanto naquele momento que eu dei um passinho para trás, que, sei lá, menos de 12 meses depois, eu consegui dar mais um passo pra frente, depois de mais 2 anos, mais um passo pra frente, e depois de mais alguns meses, um puta passo que foi comprar um apartamento, que pra mim, novamente, é um sonho meu, e agora na vida profissional, as coisas caminhando muito bem, e aí você vai vendo, as coisas vão escalonando, vai chegando um momento assim, que você vai acumulando aquilo tudo que você queria, e você chega no momento que você fala, cacete, chegou. E eu já falei, eu acho que isso até no episódio anterior, que a gente falou sobre viagens, né? Eu tô há 2, 3 anos no momento de pura gratiluz, cara. Não tem É. um dia que eu não deito a cabeça no meu travesseiro e eu não agradeça pelo meu dia, agradeço a Papai do Céu, a Orixá, a Buda, Ao sei lá, qualquer... universo. ao universo, a qualquer coisa que exista, que eu não agradeço pela minha vida. Porque eu realmente estou vivendo o meu extraordinário. Eu vivo o meu Maravilhoso. extraordinário a cada dia. Às vezes, assim, o dia é cansativo, tá tudo bem, mas sim, eu agradeço realmente ao que eu estou vivendo, porque a gente emana forças pro universo, né? E eu agradeço mesmo. Até às vezes, quando o dia é um pouco mais chato, eu falo, poxa, foi um pouco mais complicado, mas eu ainda agradeço porque as coisas que eu tenho como base, elas estão aqui. Elas existem já.
Então eu fico um pouco mais tranquilo hoje. E eu brinquei da gratiluz, né? Mas é o momento que eu tô vivendo, pô. É o Aham. momento que realmente faz sentido pra mim falar de agradecimento, né? De gratidão. Ai, Vini, eu fico muito feliz por você, sendo sua amiga aqui, parceira também desse nosso projeto aí. E, cara, me vejo também muito nesse cenário, assim, tipo, eu também agradeço muito, assim, os patamares que eu cheguei. Cara, que é isso, né? Às vezes a gente na rotina se perde, às vezes, né? A gente reclama demais, e, putz, vai vendo. Então, quando você olha pra onde você chegou, você fala, puta, aquela situação que eu passei fez total sentido pra eu estar aqui hoje, né? E É. aí você vai fazendo esse link da vida e entendendo que, de novo, igual eu falei ali no começo, aceita o momento da vida, aceita o que você tá passando, porque faz parte pra lá na frente você enxergar o porquê que você tá passando por isso, entendeu? Aceite, mas não se conforme, que são duas coisas Não se. diferentes. Não é pra ficar Isso, conformado. Aceita o que você tá exato. passando, mas sim que você quer mudar. Porque se você ficar conformado com o que você quer, você não vai sair dali, fi. Não, é boa Acorda, colocação. né? Tipo assim, não se conforme com Exato. aquilo. Vamos pra frente. É, boa colocação. Aceita no sentido de não veja aquilo como algo que, tipo, puta, só comigo, lascou. Não. Aceita e bora pra frente. Tipo É, assim, tá bom, a vida tá me dando isso por algum propósito, vou agarrar esse propósito e vou fazer acontecer. Então acho perfeito. que é esse o ponto, né. E eu tô num momento também muito de dar uns passinhos pra trás também, de uma forma menos mal vista, né. Ok. Então primeiro por essa minha maturidade de tipo: "Cara, não vou ouvir mais os outros, vou ouvir minha intuição, meu coração", um pouco do que o Breno trouxe também. E Uhum. eu tô começando a entender porque antes na minha cabeça eu tinha que seguir a linha contínua da minha formação, do CLT. Puta, não, cheguei agora como analista, vou virar uma coordenadora, vou virar uma VP, vou virar uma diretora. Tava muito nesse caminho. E, cara, eu comecei a dar uns passos pra trás e falar assim: mas peraí, esse meu trabalho hoje é só meu trabalho. A Bruna desse trabalho, a Bruna pode ser outras coisas na vida também, A gente já né? conversou bastante sobre isso, né? Muito, a gente conversou muito sobre isso. Então, assim, e aí eu olhei e falei: "Espera aí, não, pra essa partezinha aqui eu vou segurar um pouco. Eu vou ficar nessa escadinha aqui, ó, nesse degrau aqui. Não Uhum. pretendo agora dar muitos degraus pra frente. Espera aí, vou segurar esse daqui e vou começar uma nova escada em um outro lugar, né. Então, espera aí, deixa eu me descobrir aqui de outras formas, né". E aí foi aonde também eu comecei a recomeçar em outras partes, experimentar mais outras coisas, entender um pouco mais, de outras coisas. O que que eu poderia fazer? O que que eu posso o podcast é um exemplo, né, então é uma coisa que eu me descobri aqui, adorei fazer. Putz, por que também eu não posso ir seguindo aqui aos pouquinhos, recomeçando uma coisa nova, né. Perfeito. Então, de novo, pra gente sair dessa linha contínua, que ela não existe, né, então a gente descer sem degraus, começar outra escada e tá tudo bem. Então, é uma boa analogia que eu tenho trago pra mim, pra desconstruir um pouco essa questão do: "Ah, cheguei aqui, preciso ir mais pra cima, mais pra cima, mais pra cima". Não, cara, às vezes é uma outra rota, um outro caminho, né, É. a linha da vida não é contínua não. E novamente, repito, trabalho é só trabalho, tá? O É, trabalho não é a sua vida. Se você não é. pensa que o trabalho é a sua vida, você tá pensando errado. O Sim. trabalho faz parte da sua vida, ele é uma consequência de muitas coisas que você faz durante o seu dia, mas ele não é o fim, tá? Ele é um meio. Ele é o meio pra você conseguir adquirir algumas coisas, ele é o meio pra você conseguir outras coisas, mas ele não é a sua vida. Se você arremete tudo a trabalho, recomendo, como a gente sempre recomenda, terapia. Vai investigar de onde tá vindo isso aí, cara, porque tem alguma coisa errada. Se você coloca tudo que você tem, dá o seu 100% de tudo que você tem no seu trabalho, vai com calma, porque se em algum momento você sofrer um tropeço no trabalho, ele vai destruir a tua vida, assim, porque o trabalho se tornou a sua vida. Então, não torne o trabalho sua vida. Torne a sua vida legal, uma coisa maneira, coisa que Uhum. você quer fazer, e o seu trabalho tá ali. Tipo assim, infelizmente acontece. Não existe pessoas que só sorriem no trabalho, porque se não fosse trabalho, não teria esse nome, né? Porque é uma coisa entediante, é chato. Você às vezes não quer, às vezes engolir algum sapo, faz parte. Mas não torne o trabalho a sua vida, tá? Então, um conselho aqui que eu acho que algumas pessoas levam demais, né? Eu me cobro muito, por exemplo. É. Hoje em dia menos, mas sim, eu me cobro demais. Mas tenta levar de uma forma leve. Eu, por exemplo, dentro do meu trabalho, eu sou a pessoa mais leve possível. Os assuntos mais cruciais, eles são levados de uma forma muito leve. As reuniões que eu faço são reuniões que eu tento levar da forma mais leve possível. Tanto que, até falando aqui, né, recentemente eu tive uma reunião que eu recebi um baita feedback do cara, que ele falou, cara, a gente levou a reunião com uma conversa de bar e ela foi muito mais produtiva do que algumas reuniões que eu tenho com outras pessoas.
Olha só. E assim, eu levei a reunião como uma conversa de bar. A gente foi falando sobre o trabalho e no meio do trabalho eu ia soltando uma piadoca, falando alguma groselha. Bem leve. E o cara falou pra mim, assim, a gente, depois do trabalho, sei lá, no mesmo dia, depois do trabalho, cara, a reunião que eu tive com você, por mais que ela durou, sei lá, 10 minutos a mais do que talvez deveria durar, ela foi muito mais produtiva do que fazer com outras pessoas que eu já fiz, que no final da reunião parecia que não rolou, a reunião não serviu de nada. Eu falei, porque às vezes você levar ela de uma forma um pouco mais leve, por mais que seja um assunto mais chato, você transforma aquilo numa coisa legal, numa coisa entendível, numa coisa mais produtiva. Então, utilize isso, né? Tente levar a vida de uma forma um pouco mais leve e entendendo que regredir não é retroceder. Dar um passo pra trás não significa que você é um falido, um fudido. Exato. Talvez seja, mas não é o caso. Não é aqui o objetivo de hoje. Por um momento. Por momento não. Depois, lá na frente, pode ser Talvez que não, meu amigo. isso. Mas hoje Inclusive, deixa eu contar uma fofoca aqui. Habla. Sabe o episódio dos dates? Sei, Então, meu amigo, lembra que eu trouxe um áudio da minha amiga Larissa, contando daquele date horroroso dela, do amiguinho que tinha bafo? Ah, verdade, o bafudo, lembrei. O bafudo, amor, hoje tá desfrutando da Europa, vive por lá, com as melhores roupas de marca. E um bafo terrível. E casadíssimo com uma mulher maravilhosa. Se ele tá com bafo ou não, meu amigo. Óbvio. Então, assim, lá no começo não deu muito certo, não. Os dates do amigo, tava meio fracassada. E ela, puta, devia ter segurado o bafo, né? Poderia estar na Europa agora. Poderia, amor. Era só dar um trident pra ele, era só... Nossa, falei, Larissa, amor, perdeu, mas tá tudo certo. Não, maravilhoso, mas, maravilhoso. Voltando pra pauta séria aqui, que a gente sempre faz esses disclaimers maravilhosos. Cara, a gente teve exemplos também de famosos aí, né? Que, cara, são inspirações de verdade. Assim, Rita Lee, falando aí de uma figura brasileira super importante pra nossa música aí, nacional, né? Cara, a Rita Lee sofreu muito, assim, no período que ela começou ali a gravar música, já tá no setor musical. Ela foi presa na ditadura, se eu não me engano, quando ela tava grávida, inclusive. Uhum. E, cara, teve um momento péssimo, assim, da carreira dela, que ela não... Tipo, imagina, você é presa na ditadura, sofreu um monte de preconceito, um monte de coisa que, cara, depois ela voltou sendo a figura nacional. Sendo, assim, que serviu de... Essa situação que ela passou serviu de inspirações para as músicas dela. Então, assim, né, ó o estilingue, né, que a gente tava falando, né, voltou a acontecer coisas horríveis, mas depois ela super subiu na carreira, foi reconhecida, assim como Lady Gaga aí, né, meus amigos, pra você que tava lá em Copacabana também desfrutou desse momento maravilhoso, cara, Lady Gaga passou pelo mesmo momento, né, cara, a doença dela que acabou deixando ela de fazer um monte de coisas ali. Verdade. Ela teve que dar uma pausa na carreira, num auge que ela tava. E, cara, ela voltou agora maior ainda, assim, um fenômeno, muito mais conectada com ela mesma, melhor da saúde dela. Então, assim, cara, são exemplos ali que parece besta, mas a gente olha, né? Então, pensa no estilingue, meu amigo. Você acha que você tá voltando, mas é o impulso pra você ir lá pra frente, tá? Perfeito. Então, acho que é isso. Não, assim. Perfeito. O que eu quero fazer é o seguinte, gente, pra gente falar aqui sobre a questão de regresso, Bruninha, já vou até falar, abre o seu Creators, vamos ler os comentários, tem comentários legais aqui. Eu quero que você da audiência conte pra gente aonde você tá ouvindo o podcast, fala pra gente, você tá ouvindo aonde? Na academia, você tá indo pro trabalho, você tá fazendo faxina em casa, tá subindo escada, o que você tá fazendo quando você tá ouvindo o podcast agora, nesse momento que eu perguntei? Já aproveita e coloca aí no comentário pra gente, você tá achando, você tá curtindo? Comenta pra gente lá no YouTube, comenta pra gente aqui também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, aonde quer que você esteja ouvindo. Se você não está no Brasil nesse momento, fala da onde você está escutando a gente, porque a gente sabe que tem audiência de fora. Tem, gente, a gente tá muito chique, cara. Tá, eu já vi gente aqui da audiência que é da Austrália, dos Estados Unidos, da Espanha, já vi gente aqui de fora. Fala da onde você tá ouvindo, de qual cidade do mundo você tá ouvindo, né? Exato. Vini, rapidinho, você falou ali, né? Lembra que você falou, nossa, Bru, como você consegue ouvir podcast nos treinos? E Onara foi uma das que falou que também escuta a gente treinando. Tá lá pegando peso, mas tá dando risada também, ouvindo a gente aqui. Eu acho que o comentário dela foi o seguinte, deixa eu abrir aspas pra Onara. Tô escutando vocês no treino, que aliás eu treino pra não perder o réu primário. E não pelo shape. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. A gente tem aqui outros comentários aqui, ó. Eu vou puxar lá de trás, tá? Ó. Tá. Eu acho que o último que a gente leu aqui é isso aqui, ó.
O Breno fez um comentário que subia a síndrome do impostor. Me senti uma fraude e ninguém percebeu. O Breno aqui, ó. Episódio foda, como sempre. Uma vez ouvi essa frase. Você não precisa se sentir pronto para estar preparado. E faz muito sentido. Se você está diante de uma oportunidade, é porque fez algo que te levou para esse momento. Então é importante se dar o mérito. Não sentir a síndrome do impostor ali, né? Maravilhoso, Breno, como sempre. E o Breno tem mais um aqui logo na sequência. Eu já até pega aí, Bruninha, pra você já ler os próximos, tá? Boa. Ó, o Breno aqui sobre o episódio de Amigos Casando e Você Leva de Solteiro. A conclusão que a gente chega é que não importa se estamos solteiros ou em relacionamento. A gente gosta mesmo é de complicar as coisas. Episódio top como sempre. Valeu, Breno. Muito bom. Isso é verdade. Total. A gente teve aqui também no episódio de como manter as amizades após os 25, a Dri, que participou com a gente, ela foi uma das que trouxe ali algumas experiências dela, ela falou que amou o nosso papo, agradeceu o convite. Vini também. Não, mas calma aí, antes de ler o meu, tem um do Breno, que o Breno colocou assim, ó. O Breno, melhor episódio até agora. Que convidados incríveis. Observação, ele é um dos convidados. Ele é um. Então, isso é lá. Ele, queremos mais histórias do Vinícius com esse tal de Breno. Chamem ele mais vezes, filha da puta. Mano, na cara nem treme. Aí eu comentei logo em cima do dele. Aí, ó, lembrete para o Vinícius do futuro. Não chamar esse tal de Breno pra participar de um podcast. Gente, pra quem não ouviu, de verdade, escuta esse episódio. Tá muito bom. Porque tá muito bom essa dupla, Vinícius e Breno, cara. Não, que o Breno quis fazer um monte de exposits. Eu não quis deixar o Breno fazer os meus exposits aqui gratuitamente, gente. Eu já me exponho demais. O Breno sabe muita coisa sobre mim. O Breno acho que sabe mais coisa de mim do que talvez eu mesmo. A Amy, que participou desse episódio, também comentou. Que delícia participar desse EP. Só pessoas incríveis. Obrigado, Amy. Obrigado por ter participado. Fofíssima, Amy. A Amy foi uma também que deixou a gente bem emocionado no final desse episódio. A Amy, inclusive, lágrimas rolaram e depois no grupo Camisa de Saudade teve agradecimento lá do irmão dela, o Anderson, né? Ai, boa. Vamos lá. No episódio Desconstruindo o Tem Que. Ionara Nunes. A Ionara comentou foi aqui do treino, né? Do treino, e o Breno. Sempre fui contra o tem que, mas as outras... não, mas vez ou outra acabamos caindo nessa, assim, bem automático mesmo. O Breno comenta em todos, é inacreditável isso aqui. O Breno é fã número 1 do ele episódio. É maravilhoso. Eu acho que o Breno tá parelho com o Anderson, porque o Anderson ouve pelo Apple Podcast, ele não ouve aqui no Spotify. E o Breno eu acho que talvez seja um dos primeiros a ouvir, mas o Anderson também, ele sempre ouve, ele é uma das primeiras pessoas a escutar o podcast. Que massa. E aqui nos primeiros dates o Breno comenta, é acreditado, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, lá vem. É acreditado, né? Não vem de cu que meu pau é diabético. Não vem de cu doce que meu pau é diabético. Porque eu falei muito sobre a questão de cu doce, né? Foi. E o Breno comentou ainda. Ouço no instante que sai na sexta-feira. Inclusive, ativem os sinos, meus queridos. Olha aí. Gente. Ativem pra o sininho. notificar aí vocês. Exatamente. E aí temos Breno novamente aqui também. Já vi que tem coisa aqui. Nossa, cara. Gente. O episódio é sexo, obrigação ou prazer? Comentário do Breno. Primeiro, nesse episódio descobrimos que o CR7 é meio agressivo na cama. Gente, tem muito exposed lá. E pra quem não sabe a piada ainda do CR7, não deixa de ouvir os primeiros episódios, pelo amor de Deus. CR7 sou eu. Segundo, o sexo é super importante no relacionamento, porém o diálogo e pensar um pouco fora da caixa é essencial, principalmente para casais de longa data, para não cair na rotina. Exatamente. Total, Breno, fica aí a dica. Para você que também não ouviu ainda, escuta que ali a gente deu umas dicas bem legais. Bem legais. Inclusive, Kátia, no Rouba Áudio da Macena, Kátia Damasceno. Roubamos o vídeo da Kátia Damasceno. A gente roubou o áudio da Kátia Damasceno e colocamos ali. Roubamos não, a gente furdou de forma inadequada, talvez. Tá público lá, mas é isso. Exatamente. Sabe o que eu acabei de ver? Na nossa audiência tem um russo. Será que é o ex-namorado da Ionara? Misericórdia, será? Santo Cristo Deus. Ionara, tá acontecendo alguma coisa aqui, hein? Não sei. Audiência russa? Mas é isso, galera. Mais um episódio, mais uma sexta-feira aqui com vocês. Aproveite. Gente. Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de loucura. Hoje é dia de mais tarde. Tá liberado, meus amigos. Chamar a sua namorada. É dia de você pegar aquele seu contatinho. Fazer um negocinho legal, um negocinho diferente. Às vezes tomar um vinhote.
Oi? Sextou. Sextou. Não, às vezes eu que sou do vinho, né? Toma um vinho aqui, chama sua morena pra tomar um vinho com você, o vinho isso, entra, a perna gente. abre, as coisas acontecem, rapaziada. Tá ficando friozinho aqui em São Paulo, não sei também aí no restante do verdade. Brasil, mas chuvinha, frio, tá chegando aí, então tá A vindo o época momento de dos caldos casais. quentes também, né? Época de caldos quentes, Época de literalmente. caldos quentes, exatamente. É uma época Show boa. demais. Época boa. Ai, É uma época pra você estar com aquela sua ficante, o seu ficante, aquela conchinha delícia. É É isso. época de dormir até um pouquinho mais tarde, é época de rolar na cama. O complicado é pro seu amigo Vini aqui que tá fazendo academia pra levantar às 5 da manhã pra treinar. Aí, meu amigo, é um Gente, pouco mais ele tá difícil. focadíssimo. Eu Nossa tô. senhora. Gente, já falei, essa bundinha aqui. Essa bundinha vai ser desejo de muita gente. Vai ser, porque o que eu tô treinando ela não tá escrito no gibi. Ai, Então, ai, ai. mulheres, aproveitem. Vai ter que mostrar, Vini. A bunda agora? Vai Calma. ter que... Não, agora não. Mas vai ter que mostrar. Em algum Vai momento. botar lá no Instagram pelo menos uma fotinho de sunga. Nossa, Vai ter que não. mostrar. Eu não vou fazer isso. A ideia é a gente reter a audiência, não dispersar ela, Bruna. Então. Mas você vendeu a bunda, cara. Não, mas elas vão ver. A minha bunda foi feita pra ser vista pessoalmente. As gurias vão. As gurias não, né? Espero que é uma pretendente aí, que talvez em breve, muito quem bom. sabe. Sinta. Mas é isso, galera. Mais uma sexta-feira. Chega. Obrigado, acho que já deu. Já tô baixando bastante o nível. E se deixar, eu baixo mais. Começa, gente, quando começa tem que cortar. O nível tá aqui. Tem que ser pra baixo, não é pra cima. Olha lá. Então, antes que a gente chegue nesse nível, no submundo dos níveis, não se esqueça de avaliar nosso podcast mais uma vez, por favor, comenta, gente. interage com a gente vai pedir histórias dentro do nosso Instagram, vai lá, manda um áudio pra gente, compartilha sua história. Rafaela Marcon desapareceu, senhoras e senhores, amiga de Bruna Magaldi. Ela apareceu lá no Instagram, ela ouviu o nosso podcast, ela comentou, inclusive, em algum momento lá atrás, ela comentou. Não acredito. Então, Rafaela, que foi muito bem citada. Aliás, Rafaela, independente do que aconteça, você já está convidada para expor a sua amiga Bruna Magaldi aqui. Lá. Que eu expus ela pra caramba. E olha, ela foi ouvir agora, comentar agora. É demais, né? Mas eu ainda amo ela. Esse é o tipo de amizade que você tem. A minha amizade, por exemplo, todo episódio tá comentando aqui. Cadê essa? Lá, a minha, eu nem vou julgar, né? A Vete tá com horário apertada. Mas é isso, galera. Aproveitem o seu final de semana. Tá chegando sexta-feira. Se você ouvir na sexta-feira, se você não ouvir na sexta-feira, fala pra gente que dia que você escuta, tá bom? Isso. Um grande abraço, Bruninha. É isso. Você quer falar mais alguma coisa? Um recadinho pra você, galera maravilhosa? É isso, galera. Só aproveite a vida, como diz o nosso amigo Vini aí. E vambora. Até sexta que vem. Obrigada por ter escutado a gente até aqui mais uma vez. E até sexta-feira que vem. Até, galera. Um grande abraço pra vocês. Aproveitem a vida. Aproveitem. Tchau! Tchau!